Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Luiz Thiago Freire Dantas, doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, autor de Descolonização Curricular, a Filosofia Africana no Ensino Médio e um dos entusiastas da filosofia africana no Brasil. Esse é o nosso episódio número 22 e hoje falamos sobre Marcien Toa. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Marcien Toa. Hoje a gente recebe, direto de Curitiba, o doutorando em filosofia na UFPR, o Luiz Thiago Freire Dantas. Ele é autor de Descolonização Curricular, a filosofia africana no ensino médio e é um dos entusiastas da filosofia africana no Brasil. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal que não te conhece, para saber mais sobre você, quem você é, com quem você trabalha. Oi, pessoal. Meu nome, como já foi apresentado, é Luiz Thiago Freire Dantas. Eu faço doutorado em filosofia aqui na Universidade Federal do Paraná. E eu pesquiso justamente filosofia africana, no qual estou pesquisando mais uma questão de pensar a história da filosofia africana a partir da descolonização. E eu tomo dois autores assim, principais para fazer, no caso é o Marcien Toa e o Akili Mbembe. Também sou professor da rede estadual daqui, de ensino médio, então eu faço essa relação tanto da academia quanto da escola, assim, tento fazer essa proximidade nos meus trabalhos. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o filósofo camaronês, o Marcien Toa. Eu gostaria de começar perguntando para você, quem que foi o Marcien Toa? Bom, o Marcien Toa foi um filósofo camaronês, né, que ao terminar seus estudos na Universidade de Yaoundé, foi para a França, né, complementar principalmente a questão do doutorado na escola normal de instituto, né. Lá ele fez, digamos assim, especializou-se primeiramente nos pensamentos de Bergson e Hegel. Depois, com o passar do tempo, ele vai se aprofundar justamente na questão da filosofia africana, no qual ele faz, digamos, o doutorado lá, né, mais voltado exatamente. Dois livros, que tem, né, na França a questão de duas teses para escrever, né, uma menor e outra maior, digamos assim. A maior, digamos assim, a mais conhecida é a Identidade e Transcendência, né, Identité e Transcendance, no qual ele vai fazer toda a análise justamente da questão da identidade africana perante as doutrinas da época, que até então afirmavam uma possível essência dessa identidade africana. Ele faz toda uma tese para mostrar justamente a crítica e a transcender essa posição que tem essa caráter essencialista, né, da identidade africana, da filosofia africana, melhor falando. O Toa, ele depois ensinou em várias universidades pelo mundo inteiro, no caso no Paris, né, voltou para ser professor na École Normale Supérieure de Yaoundé, e lá ensinou pedagogia, filosofia, e também ensinou no Instituto Rousseau de Genebra, e participando também um pouco no Canadá também. Ele foi diretor da Faculdade de Letras de lá e de filosofia, e ele faleceu, né, acabou falecendo em 2014. Né, então é um autor recente e que teve obras justamente um pouco para reativar essa força da filosofia africana. Assim, né, ele faz, digamos assim, uma parte do que eu chamo uma geração da década de 60 e 70 que pensaria justamente essa possibilidade da autonomia do pensamento filosófico africano perante as outras filosofias, assim, principalmente a europeia, no qual ele tentava esboçar um grande diálogo, né, entre essas duas. Algumas obras, digamos assim, mais famosas, mais conhecidas do Marcien Toa justamente a tese de doutorado, Identité et Transcendance, tem um ensaio sobre a problemática filosófica na África atual, tem Leopoldo Sédar Senghor, Negritude ou Servidão. Também tem a ideia de uma filosofia negro-africana.
Esse livro, né, falando logo, esse livro, A Ideia de uma Filosofia Negra Africana, ela foi traduzida ano passado para o português aqui do Brasil, né? Foi uma tradução do pessoal do NEAB aqui da FPR, nas mãos, na tradução do Roberto Jardim, que está saindo para Nandiala, a editora Nandiala. Então, esses são alguns pontos principais do Macentô, assim, que eu trouxe assim, para dar a introdução. Eu acho muito interessante a gente estar falando de um filósofo africano específico. Acho que é muito enriquecedor, né? Mas aí, sempre quando a gente trata de filosofia africana, a gente tem que responder aquela questão. Mas existe filosofia africana? Nesse sentido, é até interessante falar de filosofia africana, porque as mesmas questões eles fazem da filosofia brasileira, né? Mas eu vou perguntar pro Tiago, como é que o Toa responde essa questão sobre a existência da filosofia africana? O Toa vai justamente ter como um dos pontos principais de um dos seus ensaios justamente essa pergunta, né? Ele tenta responder essa pergunta. Tanto o livro A Filosofia Negro-Africana quanto o ensaio sobre a problemática da África atual, problemática filosófica da África atual, justamente tem como mote responder essa pergunta, se existe uma filosofia africana. O Toa responde que sim, na medida em que a filosofia não se restringe apenas a um povo ou a uma cultura específica, né? A filosofia seria uma atividade humana que poderia se diferenciar-se nos seus modos, dependendo da característica daquele, digamos, povo em si. Só que essa maneira de pensar a filosofia, no caso, ele vai remontar justamente querer fazer um amplo diálogo. Ele diz que a filosofia, na ideia principal, que ela nasce como um debate, uma filosofia africana, ela estaria em debate contínuo, igual, equânime, com a filosofia europeia, por exemplo, hegemônica, mas também com outras possíveis filosofias do mundo em si. Então, a filosofia africana em si, para Macentô, ele responde. E aí é engraçado, se vocês tomarem um pouco e perceber, é a questão que eles botam com filosofia negro-africana. Por que ele coloca essa palavra negro-africana? Ora, o momento pelo qual o Macentô está produzindo, né, década de 670, é o chamado, tomado a ideia do ensaísta, um poeta ensaísta martiniquês, Aimé Césaire, é retomada da iniciativa histórica. Ou seja, até então, ideologicamente, o continente africano era dado como ausente de história. Então, com essa retomada, essa reafirmação de vários filósofos, entre eles o Macentô, vai pensar justamente essa iniciativa histórica. Então, o caráter que aparece com a filosofia negro-africana é um caráter político, para mostrar justamente que tem um grupo humano que, dado durante muito tempo, ausente de história, ausente de um caráter, digamos, lógico, né, racional, agora ele é capaz de fazer. Então ele coloca esse termo justamente para dar esse caráter mais político, assim, respondendo já de antemão alguns filósofos, refutar alguns filósofos ideólogos, na verdade, né, que sustentam uma ausência de história no continente africano. E doravante a ausência de filosofia, né? Nesse sentido aí que você falou até dos ideólogos, o Toa parece não separar a filosofia de ideologia, tomando ideologia no sentido neutro, né? Como ele se situa nesse momento de descolonização, né? Assim, próximo do Amílcar Cabral, pensando a descolonização do seu país, como ele se situa nesse momento? Então, pelo momento dele, com certeza ele estava próximo do Amílcar Cabral, mas também muito mais próximo do Kwame Nkrumah, né? Que foi um teórico, né, filósofo ganês, no caso, que foi até presidente de Gana, que lutou para a independência do país, e que tem um livro, né, que é considerado por Ontondi, né, outro filósofo do Benin, né, que vai justamente afirmar a primeira grande obra de filosofia africana, o consciencismo do Kwame Nkrumah. Então, é a partir desse contato, desse movimento chamado pós-colonial, né, que o Macentô está inserido, assim, na década de 60, 70. E esse movimento da pós-colonialidade em si, ele toma assim, um pouco, exatamente numa tentativa primeiro de diálogo com a filosofia europeia, principalmente pelos estudos dele de Hegel, que ele faz de Hegel durante a universidade, com o marxismo. Então ele pega o marxismo nesse período como maneira de adentrar no debate universitário europeu, digamos assim, para inserir o pensamento próprio, no caso da filosofia africana. E aí mostrar, digamos, a pluralidade, a multiplicidade que há dentro da filosofia.
E o grande interessante desse recurso de usar é porque no livro Filosofia Negro-Africana aparece num certo momento que ele vai, digamos, definir o que é filosofia. E ele vai dar uma definição assim que na primeira lida parece muito estranha, né? Que diz que filosofia seria a coragem de pensar o absoluto. Essa ideia do absoluto, que ao primeiro tempo estranho, parece muito hegeliano, né? Na verdade, ele faz uma ressignificação desse conceito absoluto e transfere para os homens e mulheres concretos do dia a dia. Então, a filosofia não é uma atividade, a gente pode dizer, acadêmica. O saber absoluto não estaria num alcance acadêmico ou num progresso de uma ideia, como Hegel, mas num caráter concreto de homens e mulheres concretos do cotidiano mesmo. Então, isso que é interessante um pouco do Marcentor explorar um pouco desse momento que ele está, né? Então, é exatamente um pouco pensando em a ideia da descolonização mesmo, né, do país e acima de tudo afirmar uma potencialidade, uma autonomia, digamos assim, de pensamento perante o mundo mesmo, né? Então isso que ele queria mostrar, que ele quer mostrar em si que a racionalidade não é algo assim, digamos assim, que precisaria ser, digamos, estar próximo de uma cultura para poder desenvolver, né? Todos têm uma racionalidade, todos nós podemos, homens e mulheres, exercer essa racionalidade. Não precisa se remeter a algo de fora para poder, né, entrar na civilização, na grande civilização. Né? Nós já temos com nós mesmos. O Toa foi um dos criadores do termo etnofilosofia. O que é etnofilosofia para ele? Assim, qual é a posição dele sobre isso? Como ele define? Então, eu não creio que ele seja um dos criadores assim, do termo etnofilosofia, porque o termo etnofilosofia mesmo foi, digamos, formulado em grande parte pelo missionário belga Placide Tempels, né, que no contato com o grupo Banto, né, que ele vai tentar fazer uma leitura daquele modo de vida através de um conceito que ele tinha na filosofia europeia para mostrar que ele tinha um saber. Só que o Tempels, ao fazer esse registro etnográfico, digamos assim, do povo banto, ligado, ele vai dizer que ali não há uma filosofia, há uma filosofia banto, só que essa filosofia é uma etnofilosofia. Esse conceito etnofilosofia é bem problemático, no meu modo de ver, porque, na minha leitura do Toa, pelo menos, é de que o etnofilosofia se restringe à filosofia como se estivesse presa a uma cultura. Então, é como se tivesse a filosofia, que seria ela, digamos, o grande alicerce do saber, o grande expoente do saber, da sabedoria, e teria um saber filosófico que estaria muito próximo, digamos, à cultura popular, ao povo, na sua multiplicidade, que não teria um autor específico que pudesse trabalhar. Era algo quase anônimo. Tipo, ia dizer filosofia banto, como se todos os bantos tivesse esse poder e a gente não podia identificar uma diferença neles, né? Fosse uma união só. E aí isso que seria o ponto de que o Marcentor vai observar para a etnofilosofia. Ele se incomoda justamente por isso. Primeiramente, se compreende que há uma filosofia, digamos assim, que é o grande regulador, normatizador do pensamento, e teria aquela que seria, digamos, dos africanos, dos povos africanos, que seria uma etnofilosofia que estaria muito presa ao popular. E aí ele vai dizer, de acordo com a leitura do Toa, que a etnofilosofia foi uma imposição de um colonizador, porque assim, quase dando quase uma, digamos, uma meia-culpa, né, de alguém de fora, dizendo, vocês não são tão ilógicos, vocês têm uma certa logicidade, só que ainda não está bem trabalhada. Então a gente vai ter que fazer. E aí que o Marcentor vai mostrar, que aí vai ser um dos pontos da originalidade do pensamento dele, é que ele vai mostrar que o saber em si não está longe de um caráter, digamos, tradicional, né? Ele vai pegar, por exemplo, os contos camaroneses, né? Contos, digamos, fosse algo que seria conhecido, a gente for traduzir para as fábulas de Esopo, por exemplo, né?
No caso, ele vai pegar a figura da Kulu, a tartaruga, que vai fazer toda uma história de astúcia, de saber, e ali você pode compreender um caráter, digamos, filosófico. Não estritamente remetido a um caráter menor, mas de maneira igual ao se pensar, digamos, nos grandes tratados de filosofia academicamente falando. Então, nesse ponto, o Massentoa, ele faz parte, ele coaduna, por exemplo, com a crítica que Paul Hontondi, né, no que ele faz também a etnofilosofia. Claro que a questão da etnofilosofia é muito mais, às vezes, ampla do que essa discussão. Há muitos que defendem uma produção da etnofilosofia para não se ficar preso a um caráter acadêmico, mas eu compreendo essa minha opinião, assim, o meu entendimento sobre o assunto, de que a etnofilosofia, o período da etnofilosofia é de que você não dá o diálogo devido, né, dentro de um caráter, por exemplo, de um congresso de filosofia. Se você nunca se forma em etnofilosofia, né, parece algo estranho. Quando você for pensar em filosofia, todos os povos, até a filosofia francesa, por exemplo, é uma etnofilosofia, que pensa a partir da cultura. A gente não vai pensar, por exemplo, Voltaire afastado da sua própria cultura, assim, é impossível em si. Então esse é o ponto, ele vai suscitar. Não que a cultura a filosofia necessita da cultura para poder existir, mas cultura e filosofia subsistem mutuamente, né? É uma parte da outra. Tiago, eu acho que essa questão, assim, eu acho que talvez você não tenha entendido do jeito que a gente formulou, assim, não é que o Toa fosse o iniciador da etnofilosofia, mas ele e o Rotundi são famosos por terem criado o termo, ter contado a história do Temples e dos outros. Sim. Como etnofilosofia. Nesse sentido, né? Aí, então, quando o Toa morreu, inclusive, o Rotundi escreveu sobre isso, que os dois eram associados a essa palavra, porque um em francês e outro em inglês, quase ao mesmo tempo, sem terem contato, tinham criado esse termo, né? Sim. É bem curioso isso, porque acaba sendo uma contribuição meio hegeliana para contar a história da filosofia africana, né? Desenvolver uma narrativa, né? Mas eu queria que você fizesse uma diferenciação entre o Rotundi e o Toa em relação a duas coisas, em relação a esses saberes não escritos. Eu acho que em relação à posição dos saberes tradicionais. Certo. Né? E a relação também de que só africano pode fazer filosofia africana. Então, primeiramente, da diferenciação do Rotundi do Massentoa, pelo que eu entendo, assim, né, da minha leitura, a grande coisa, principalmente do Rotundi, ele dá um privilégio, digamos assim, né, para os textos escritos. Isso é a grande força que ele dá, tanto é que tem aquela expressão, né, famosa, assim, que a filosofia africana é a filosofia formada por textos escritos, feitos por africanos, dados por ele mesmo como filosóficos, né? E aí, no caso, né, um pouco, remetendo já um pouco, respondendo a sua segunda pergunta a partir do Marrontondi, seria justamente nesse ponto de pensar que a forma de afirmação de si perante um movimento filosófico, não precisa de algo exterior que possa afirmar o que é filosofia africana. E aí estaria o problema do Ontundi, que a gente vai voltar um pouco, da questão do que, para fazer filosofia africana, tem que ser africano. Bom, quanto ao Massentoa, ele diverge nesse ponto, no sentido de que ele diverge em termos. Eu acho que ele dá uma atenção maior para os saberes, digamos, tradicionais, porém, essa volta aos saberes tradicionais, digamos assim, não é tão, digamos, grande, tão, digamos, honesta, digamos assim, como deveria ser perante o ponto. Porque em si, o Massentoa, por mais que ele tome, por exemplo, os contos africanos tradicionais para ali mostrar um saber e fazer aí uma correlação com os mitos do Egito Antigo, né, para mostrar ali a força da filosofia que vai surgindo historicamente, digamos assim, ele ainda, por mais que ele concebe assim, ele vai ainda formular no ponto final a filosofia africana como algo ainda escrito. A oralidade, nesse momento histórico da filosofia contemporânea da África, ainda
não dá o devido assim, atenção, né, no caso deles dois, para a oralidade. Assim. Então, há uma pequena diferenciação, uma volta para o saber, muito maior do que o Ontodi. O Ontodi vai ser, digamos assim, próximo do que seria a discussão de uma filosofia profissional, uma filosofia acadêmica, né, mais assim, nossa proximidade. Assim. E aí o ponto, né, voltando um pouco à grande questão de para fazer filosofia africana tem que ser africano, o grande ponto, compreendo, é negativo, né? Porque uma vez que a filosofia africana, eu acho, devido justamente a esse caráter pós-colonial que ela tem e a atenção principalmente pela diáspora africana, porque se a gente for pensar, os dois, digamos, influenciadores dessa afirmação, dessa retomada, é justamente dois martiniquenses, que é o Fanon e o Césaire. Então, eles dois que vão influenciar diretamente ao Marcien Toa, por exemplo, para fazer suas forças de afirmações de si. Então, o que deve se ter para a filosofia, fazer filosofia africana, eu acho que não é um caráter geográfico, porque senão cairia num erro muito mais crasso do que a filosofia europeia, que seria se a filosofia europeia que é uma colonização, porque nós, por exemplo, enquanto brasileiros, para fazer filosofia, temos que reproduzir os conceitos que os europeus vêm dizer. Nesse caso, se tornaria muito mais grave, porque pareceria que nós teríamos que ter uma posição geográfica apenas retomando, né, retornando a África para poder ser. E aí perderia um pouco o caráter, digamos assim, um caráter mais global, que a filosofia africana quer colocar como um debate. Né? Eu não digo como universal, porque a palavra universal tem vários problemas, mas eu digo até mais global, no sentido que vários povos podem fazer esse diálogo a partir, né, um pouco, e tomar um pouco a filosofia africana. Agora você pode pensar, mas como fazer filosofia africana fora da África? Eu acho que teria que entender uns certos pontos, digamos, temas principais que se movimentam assim, né, da formação mesmo da filosofia africana. E tem um filósofo, deixa eu ver se o Bidima, que comenta um pouco, ele elenca, digamos assim, 9 pontos, digamos assim, que por mais diferença que possa haver entre os vários filósofos e filósofas africanas, há 9 pontos que seriam comum. Entre eles, por exemplo, a ideia de Estado-nação, a ideia de colonização, por exemplo, que estão sendo a ideia de racismo, por exemplo, que está sempre circulando nesses debates. Então, fazer filosofia africana fora da África é ter atento a isso e contribuir de alguma forma, né? Isso que eu acho que é interessante de pensar a filosofia africana. E não só apenas isso, eu acho que é importante. É pensar como a filosofia africana, no seu caráter histórico, pode contribuir a nós, digamos, fora da África, para fazer a nossa própria filosofia. Assim. Só para esclarecer, assim, essa posição em relação à filosofia africana é sua, Thiago, ou é a do Toa? Essa posição, no caso, seria minha, no caso, essa parte última. A do Toa seria que não tem que ser africano? Não, o Toa, eu não, até o momento, eu não seria para responder por aí. Eu acho que ele dizia que não precisaria ser africano para fazer filosofia africana. Eu não peguei nenhum texto com ele comentando sobre isso. O que tem, digamos assim, que faz um texto assim, muito mais próximo seria o Ontodi, com aqueles que é a ideia do conhecimento endógeno, né? Que ele vai justamente o conhecimento de saberes africanos começar a ser africano para poder entender as inquietações pelas quais um grupo humano se passa. Agora, o Marcien Toa, ele, pelo que eu li até hoje, ele não toma uma posição, não explicita bem, mas pelo que eu leio e entendo dele, ele vai responder que não. A filosofia africana não está restrita a um caráter geográfico, mas seria, acho que mais esse caráter de entender o absoluto que ele fala, digamos, no sentido do espírito da filosofia africana. Eu acho que aí você pode fazer independente de você estar, exatamente porque ele está atento para a caráter da diáspora, né? Que sofreu, então, que o quanto sofreu, e então, dessa forma, a filosofia africana, da mesma forma que os saberes africanos estão espalhados pelo mundo, né? A filosofia africana também pode estar, sim, da mesma forma.
Parece que essa visão, assim, de fazer filosofia africana, parece que tem uma discussão que sempre vem no Brasil também, de fazer uma filosofia no Brasil, se existe filosofia no Brasil, como fazer isso, né? Parece que é um pensamento meio parecido, né? De que a gente aqui só fica comentando os autores europeus. Sim, exato. Eu acho também, eu compreendo. Eu acho, e nesse ponto, os filósofos africanos estão um pouco mais, digamos, avançados perante a nós brasileiros, né? Porque realmente é uma grande discussão, né? Eu acho de sustentar essa filosofia brasileira. Há uma várias discussões. Primeiramente, se há filósofos no Brasil, né? A ideia de que filósofo seria justamente, né, um caráter mais voltado ao europeu, reproduzir com modos europeus. Tem uma passagem de um filósofo, professor, né, Miguel Reale, que ele fala justamente um texto da década de 60, né, que ele vai comentar sobre a possibilidade de uma filosofia brasileira. Ele vai dizer que a filosofia brasileira, apesar das contribuições dos africanos e indígenas, ela tem que ser voltada para a sua paternidade, que seriam os europeus. Então, isso que é interessante. Então, eu até brinco assim que um pouco que se a gente for pensar e formular realmente, assim, digamos, academicamente, se a academia, digamos, brasileira formulasse uma filosofia brasileira, ela estaria muito mais próxima da França do que da América Latina, né? Isso que é um grande problema. E aí o bom de a gente pegar isso aí, isso que seria interessante da leitura, de estudar a filosofia africana, os vários filósofos africanos, vários filósofos, que é justamente perceber como eles saíram dessa marra colonial, digamos assim. Eles pensaram como a força de impor também o seu pensamento próprio, sua própria filosofia. Não só mostrar a sua própria filosofia, mostrar que a filosofia ela é histórica a qualquer povo, né? Isso que é interessante. Então, porque tem outra discussão aqui no Brasil por caráter histórico mesmo, que diz que é recente a filosofia no Brasil. Então, por isso que ela está ainda gateando para se formar. Mas eu acho que isso se torna uma falácia, porque mesmo com um caráter pequeno, digamos, na historiografia, se é a história mais documental, nós temos uma história muito mais antiga, que são dos grupos ameríndios que aqui vivem, né? Então, acho que entender um pouco esse movimento dos ameríndios, por exemplo, né, poderia contribuir para fazer uma filosofia brasileira. Mas, talvez, com o tempo, isso vai ser uma prova um pouco das resistências, né, que a academia sofre com alguns temas em si, né, que no caso a filosofia africana, por exemplo, as resistências que a gente tem na academia. Mas eu acho que é um processo que com o tempo é inevitável, assim, que vai, uma hora, a gente pensar uma filosofia brasileira autônoma, que possa dialogar, digamos, de maneira mais correta, mais original, digamos assim, com as outras filosofias do mundo. Eu acho que tem uma coisa interessante, que eu acho que algumas coisas que eu acho importante comentar. Essa questão sobre a existência da filosofia brasileira ou a existência da filosofia africana são questões que me cansam muito. Eu fico sem paciência para elas, sabe? Eu acho que a gente fica girando em torno do toco ao invés de produzir efetivamente. Agora tem um negócio interessante, quando você estuda a perspectiva dos norte-americanos em relação à filosofia. Você pega o Cornel West, por exemplo, afirmando que a filosofia afro-americana é a filosofia da experiência afro-americana. E a experiência afro-americana tem relação com o racismo. O racismo seria um ponto comum. Então, a definição, por exemplo, de filosofia africana, no sentido do Lewis Gordon e outros autores norte-americanos, tem a ver com a experiência africana, e a experiência africana pode ser diaspórica. Sim. Mas agora a filosofia da África seria produzida por africanos, especificamente. Essas distinções são muito disputadas. Mas aí, se a gente pensa nesses termos, como experiência africana relacionada ao racismo, aí você vai ter que colocar Abdias Nascimento numa história da filosofia. Claro. Você vai ter que colocar outros autores brasileiros. Eu acho muito mais rico essa ideia de filosofia africana como uma experiência mais ampla. Nesse sentido, até de uma disputa de uma africanidade, como que o Toá vê essa ideia de uma procura de uma essência africana, de identidade africana? Então, só voltando um pouco do seu comentário, eu também concordo. Assim, eu acho que, por exemplo, trabalhar o Abdias Nascimento, eu acho que é essencial para a filosofia brasileira, assim, a academia trabalhar, né?
nas cadeiras de filosofia política, trabalha o quilombismo, por exemplo, o genocídio do negro brasileiro. Né? Isso eu deixar um ponto, eu acho que é essencial. Quanto à questão da essência da filosofia africana, da identidade, né, da filosofia africana, ou do africano, da africanidade em si, o Toa, assim, então, ele vai formular na tese de doutorado dele, Identidade e Transcendência em si, o ponto principal, né? O ponto principal de crítica, assim, de onde ele começa justamente, é que há certas doutrinas que começaram, digamos, a se formar, que há uma essência, digamos, do negro, né, e do africano, que é justamente, ele pega dois expoentes, de acordo com ele, que são grandes influenciadores dessas doutrinas, que é o Wilmot Blinden e o Leopold Sédar Senghor. O Wilmot Blinden, ele é americano, afro-americano, e ele vai justamente formular a ideia de alma negra. Ele vai compreender de que todas as civilizações, né, europeias, asiáticas, no caso americanas, indígenas, cada civilização tinha uma alma própria, e aí teria a alma negra que seria remetida justamente ao africano, né, ao negro africano. E ele vai dizer que essa alma não é um caráter apenas teológico, mas estaria dado nas instituições. Então, as instituições em si formaria esse caráter, digamos, da alma negra. Se for pensar a forma das grandes construções, das comunidades africanas, ali estaria a própria alma mesmo. Então, destruir, de acordo com o Wilmot Blinden, destruir uma civilização, né, digamos assim, as grandes construções da civilização, seria justamente destruir essa alma. Então, é aquela ideia que vai ser um pouco mais à frente, chamado epistemicídio, né? Do etnocídio, melhor falando, que é o assassinato das culturas. O Wilmot Blinden já alertava perante isso. Então, você destruir as grandes civilizações de uma cultura é você matar a alma dela. E aí, o outro também, a crítica também vai ser voltada ao Leopold Sédar Senghor, que foi o grande, digamos assim, não o grande expoente do movimento da negritude, né? Que é um movimento da década de 30 a 40 na França, com poetas, filósofos, tanto do continente africano quanto da diáspora tanto do Caribe, por exemplo, que vai pensar justamente esse caráter da contribuição do negro para a civilização mundial. E o Senghor vai justamente pegar a negritude, formular justamente essa ideia do negro, da emoção, né? A ideia famosa de que a emoção é negra e a razão é helena, por exemplo. E daí que vai afirmar. E aí, nesses dois pontos, é que a crítica do Toa vai chegar, né? Forte, né? Dois, bem ácido, porque justamente os dois parecem, de acordo com o Toa, parece que a identidade africana é algo estático, que não modifica, que não há uma mudança em si nela mesma. Então, que parece que tem que servir-se a essas duas concepções para poder se transformar. A alma negra, de acordo com o Toa, tem um caráter, por mais que o Wilmot Blinden tenta fugir, é um caráter mais teológico, né? Mais de que a ideia de justamente como se parecesse as civilizações surgissem do nada, assim, que formassem. E quanto à negritude, a ideia do Senghor seria que a emoção, né? A emoção que ia dar essa força, esse caráter mais instintivo, somente justifica o caráter, digamos, do racial, né? Perante o africano mesmo. Parece que ali tem uma passagem, quando estivesse num barco em que o europeu, o branco, estaria guiando, né, o barco, enquanto os negros estariam só no movimento, empurrando o leme, assim. Então, exatamente um pouco que a razão, a cabeça, estaria justamente presa ao europeu, enquanto o corpo ainda estaria preso ao africano. E é isso que o Toa vai dizer, não, que nós não somos apenas o corpo, nós temos o corpo como algo fundamental para a nossa constituição, mas nós temos também um caráter lógico, racional, etc. E tal. Então, esses seriam os pontos. E é interessante falar assim, que é a partir daí que ele formula a ideia, né, para a crítica, essa ideia da identidade, é chamado silogismo do racismo, né? Aí ele vai dizer que justamente surge daí, né? Que a ideia, por exemplo, de que o homem, como um animal racional, tendo uma razão, e o negro,
tendo esse caráter pré-lógico, então, logicamente, ele não teria essa capacidade, digamos, racional, filosófica de fazer. E aí, com isso, o grande processo do livro dele, após essas críticas, mostra as possíveis críticas que ele vai fazer a esses dois movimentos, é pensar, entender, a transcender essa concepção dessa identidade fixa. E aí, daí seria uma leitura minha, dá a entender, assim, de que a identidade africana, ela tem uma peculiaridade porque na medida que ela é uma identidade que ela é múltipla em si. Então, é uma identidade que não precisa ter uma diferença, ela já é própria diferença em si. E é chamada aí as chamadas identidades culturais. Isso que é um pouco que ele vai, o Toa, um pouco no final, vai remeter a essa ideia de várias culturas permeando essas várias identidades, pela qual você não pode conseguir fechar uma identidade africana em uma coisa só, pelo caso dessa multiplicidade inerente a ela mesma. Então, esse é o grande ponto da crítica do Macen Toa à questão da essência, esse cara é essencialista das entidades africanas, chamadas africanidades. E a gente for pensar isso nas contribuições contemporâneas, é muito, né, muito abrangente mesmo, assim, porque se a gente for pegar, por exemplo, Achille Mbembe, naquele livro, aquele artigo, desculpa, um artigo que tem até na internet, Formas Africanas de Autodescrição, né? Ele vai fazer também esse processo dessa dificuldade ou impossibilidade de você reduzir a identidade africana a uma coisa só, né? Então, esse ponto que é bem interessante, a contribuição do Macen Toa a pensar a crítica essencialismo. Eu vou só provocar um pouquinho, Murilo, só para ver se eu consigo criar inimigos pro Thiago. Aí eu vou pedir para você aplicar essa crítica do Toa em relação ao discurso sobre a afrocentridade. Parece que o Toa seria até um crítico da afrocentridade, me parece, pela essa descrição. Outra coisa que eu acho interessante é que geralmente os discursos de descolonização da mente me parecem muito cartesianos. Vamos limpar tudo e vamos colocar nossa identidade está lá no passado. Certo. E o Toa serve para mostrar que não dá para fazer esse jogo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito provocativa é o fato dele ser hegeliano. Com todas as aspas nisso, do hegeliano. Sim. Porque toda vez que alguém vai falar de filosofia africana, começa batendo no Hegel. Eu fico pensando, esse pessoal não vai ler Hegel para começar a entender que é a possibilidade também de pensar ali a partir de Hegel, a filosofia africana, né? Então eu queria que você comentasse isso. Eu acho que esse é o ponto que o Toa parece ser explosivo ainda, né? Sim. Então, sobre a questão da afrocentricidade, realmente se o Toa, digamos assim, atendesse assim de maneira mais forte a leitura e tal, eu acho que ele não concordaria totalmente com a afrocentricidade, né? Porque justamente a afrocentricidade, por mais algumas, digamos, contribuições possam fazer, ele acaba se remetendo a uma África utópica, né? Uma África que hoje já... Oi, diga. Eu vou pedir para você também definir a afrocentricidade, porque os nossos ouvintes provavelmente não conhecem o termo, desculpa. Sim. Não, tudo bem. Então, a afrocentricidade seria um movimento, né, que, digamos, que surgiu a partir da década de 80 nos Estados Unidos com um filósofo, né, Molefi Asante, com um livro justamente Afrocentricidade. Tem outro livro também, Kemet, também uma ideia afrocêntrica, que são alguns livros que ele vai formular a ideia de que, por exemplo, o ponto principal, de que os eventos mundiais, tanto na literatura quanto, digamos, geograficamente falando, têm que ser vistos, observados a partir de um olhar a partir da África, né? Do caráter africano. Então, essa afrocentricidade não é quer colocar a África como centro do mundo, mas é compreender que a sua posição, a partir do seu caráter, digamos, quase de herança, digamos assim, né, perante a sua descendência africana, faz com que você remonta sua crítica através dali. Então, de acordo com o Asante, por exemplo, não há negros nos Estados Unidos. Tem africanos que nasceram, né? Não existe afro-americanos, desculpa, melhor falando. Não é que não existe afro-americano, na verdade existe africanos que nasceram nos Estados Unidos. Não existe afro-brasileiro, mas existe africanos que nasceram no Brasil. Pelo caráter justamente único dessa quase
compartilhamento perante a África. Então esse seria o ponto principal da afrocentricidade que ele vai pensar. E tem um livro, né, tem uma coleção, no caso da Sankofa, o volume 4, a afrocentricidade, que lá explica bem, né? Tem um texto do Molefe Viazante, que ele explica as teses, tem a Mamazama também, que vai trazer um pouco desse paradigma afrocêntrico, né? Bom, voltando ao Massentor, então, ele com certeza, né, remeteria justamente um pouco uma crítica a esse cara da França, por causa justamente dessa ideia de uma raça afro-utópica, no sentido que vai compartilhar a herança de todos, que parece que vai se remeter, por mais que o Al-Azante não vai querer dizer que é uma unidade fechada nela mesma, mas dá a entender, por final, que há um ponto final comum, que algo sempre vai perdurar, né? A África, como se fosse algo que estaria em nós todos, sem qualquer distinção, diferença nela mesma. E a outra pergunta que você fez? A descolonização, porque a descolonização geralmente é muito cartesiana, pede quase para você. Isso. Então. E aí o ponto da descolonização tem um caráter primeiro, assim, eu acho que aí teria um pouco de explicar, assim, pelo que eu entendo da descolonização, eu acho que ela rompe um pouco com o caráter cartesiano, da medida em que ela toma o local como principal seu ponto de crítica, né, digamos assim. Que aí vai ser, por exemplo, né, aquela ideia do Maldonado Torres, por exemplo, sou de onde penso, né? Então, meu local que vai se formular, não é apenas uma negação de algo, um edifício já construído, você vai destruir e vai começar dali, digamos, repetir o mesmo processo. Então, o Massentor, a partir da descolonização, ele dá essa contribuição justamente para verificar o quanto, digamos assim que eu digo, faz a pergunta, quem sou eu? Perante aquele processo de colonização, ele afirma a si mesmo e aí ter esse diálogo. Então, não é apenas repetir o que o outro quer, reproduzir, digamos, o que o colonizador quer, mas a partir de si mesmo, ver qual é a posição, né, dentro da sua peculiaridade. Nesse ponto, ele, digamos, rompe uma ideia justamente dessa unidade fechada, assim. Se cada posição, digamos, um Camarões, por exemplo, tem uma necessidade que vai diferenciar totalmente a África do Sul, por exemplo, né? Que isso vai ter que ser atendida perante esse movimento. E aí outro processo, um pouco que você citou, foi o do Hegel, né? Que é o Toa ser um pouco ainda hegeliano em termos. Não deixa de ser pelo fato, justamente porque, como falei, ele se especializou, né, em Hegel de maneira forte. Mas eu acho que compreende, ele tem uma citação, uma passagem na Unidade de Transcendência, no ensaio sobre a problemática filosófica da África atual, que ele vai dizer que o grande filósofo, assim, que para ele modificou, assim, que deu essa força, foi o Bergson. Então é interessante isso. Porque à medida que ele tem uma produção, digamos assim, que parece ser hegeliana, quem está por trás dele, digamos, fazendo a crítica é o Bergson. Então tem um bergsonismo, um hegelianismo ali bem forte, que vai se culminar no marxismo. Quer dizer, é um processo do movimento que ele está. E aí o processo justamente, ele vai pegar o Hegel, esse processo de passagem, de formulação da mente, da racionalidade, digamos assim, que vai culminar um pouco na ideia de formulação da própria filosofia africana. E a gente pode falar um pouco que ele faz uma crítica forte. Assim. O Hegel, assim, por mais que ele tente... Até tem uma entrevista dele, digamos, do Toa, que ele fala que o grande projeto, o grande, digamos, modelo de projeto filosófico é o de Hegel. Porque exatamente desse processo, dessa totalidade pela qual o Hegel abarca. Porém, apesar disso, desse hegelianismo, como eu falei, ele pega um pouco do Marx para dar um caráter mais concreto, né? E então ele faz uma crítica, ele remonta e volta ao Hegel para criticar esse caráter mais idealista e colonizador, né? Ele também repete, dizendo assim que, ao mesmo tempo que ele diz que o grande modelo de projeto filosófico é o Hegel, ele diz que o imperialismo se movimenta pelo Hegel. O Hegel é o grande filósofo imperialista, assim, da colonização africana, assim, para a filosofia africana, assim, para romper dessa força da autonomia. Então, o que pode dizer, ele é um bem
digamos assim, ele está indo e voltando com o hegelianismo, assim. Mas, assim, o Hegel em si é importante, né? Eu acho que deve-se ler o Hegel, porém atento às grandes armadilhas que o próprio hegelianismo tem, né? Que é algo que se tem. Que é algo que está extenso, várias pessoas criticando já. O TOA pode ser usado hoje no Brasil para ser no ensino de cultura afro-brasileira? Ele seria interessante nesse sentido? Sim. Eu acho que o TOA contribui bastante, primeiramente pelo caráter justamente de pensar que a cultura não seria algo, digamos, separado, né? Algo, digamos, de uma intelectualidade, digamos assim, né? A cultura em si estaria ela já própria filosófica em si, então podia pensar a cultura afro-brasileira nesse ponto, né? Claro, a partir de Marcen Toa, utilizar como alguns movimentos, digamos assim, que há no Brasil, por exemplo, com influência africana, tenta ele já próprio filosófico, que ele, quando a América diz que filosofar é pensar, ter coragem de pensar o absoluto, e o absoluto são as pessoas, as mulheres e homens concretos, e ele vai justamente remontar ao caráter, digamos, da cultura, digamos, camaronesa, para formular, justificar uma existência histórica da filosofia, a gente pode repensar justamente como pensar a cultura afro-brasileira não como algo, digamos, meramente exótico, né? Algo meramente que estaria atrelado a um setor de uma época do ano que estaria se movimentando, mas é algo, digamos, um movimento muito mais extenso, muito maior, que poderia contribuir muito mais, que aí justamente cairia um pouco nas críticas, por exemplo, que ele faz ao caráter da negritude, por exemplo, né, esse caráter mais estático. Então, poderia sim, muito bem, ser pensado o TOA, digamos assim. Eu mesmo já, né, utilizei o TOA um pouco em sala de aula, e o resultado, assim, foi tranquilo, assim, os alunos entenderam bem, principalmente esse caráter, digamos, desse caráter da origem da filosofia, né? Se a filosofia não se restrita a um povo específico. Então, eu acho que pode ter também essa contribuição enorme do Marcen Toa para o ensino de cultura afro-brasileira. Quais as principais críticas que você vê do pensamento do Toa, já que você está contrapondo ele a outro autor, e é sempre importante a gente pensar assim, no que ele não serve para você? Então, o Marcen Toa tem alguns problemas que, no caso, assim, um pouco, eu entendo um pouco ele, mas fica meio difícil, assim, de sustentar um pouco esse caráter, digamos, da filosofia, digamos assim. Porque o grande processo que ele vai falar em algum momento que ele vai justificar a filosofia como um exercício da racionalidade, assim, né? E ele vai fazer quase um elogio enorme à racionalidade, parecendo que a racionalidade, ao fim, é o grande processo, né, digamos assim, que vai culminar no que é ser humano, né? Nessa busca justamente, né, de reafirmar, de ser contra o silogismo do racismo, ele cai no outro lado, que é afirmar de maneira peremptória a racionalidade e esquece alguns problemas que a racionalidade contém, né? Que é perguntar o que é razão. Então, esse cara de perguntar o que é razão, aí sim, ele permanece muito cartesiano, porque ele pensa a razão ainda como um processo do pensamento que vai justamente, por mais que ele tenta fugir, mas ele vai acabar se formando como algo muito maior do que o próprio corpo, né? E aí vai cair numa dicotomia, né, do corpo e alma. E o grande processo disso, isso foi um pouco das nossas observações que já fizeram, de que o Toa, por exemplo, ainda carrega assim, um caráter iluminista, né? Quem fez essa crítica foi o professor da UNB, lá, o Anderson Flor Nascimento, num evento que eu estava junto, apresentei, ele falou, eu acho que o Toa ainda é muito iluminista. E, no caso, esse é o ponto, e tem passagens desse livro que eu falei, Filosofia Negro-Africana, que assim, ele aparece uma contraditório, assim, em alguns momentos, que por mais que ele diga que a filosofia não está ser capaz a todo homem, a toda a mulher, etc., ele vai dizer que há culturas que não têm filosofia. Então parece que justamente há um tipo de filosofia que ele quer sustentar, que aí vai ser um pouco a crítica que ele faz da etnofilosofia.
que aí você pode, voltando, né, um pouco à filosofia, que é justamente dizer que ele ainda sustenta que há uma filosofia que vai se normatizar todos os demais. E aí o que ele defenderia como algo plural, múltiplo, teria uma unidade escondida. Isso seriam alguns pontos, digamos, ter cuidado ao ler o Macentô, assim. Porque, e aí tem outros pontos, justamente, né, que é a questão da formação. Por exemplo, a ideia, por exemplo, que ele tem contra as religiões. Ele vai contra as religiões cristãs e judaico-cristãs, assim, porque a ideia é do dogma, né? Ele diz que ele, na verdade, a religião dele é a religião da razão, que ele quer conhecer as coisas todas ao fundo. Ele diz que, olha, as religiões tradicionais até não tem tanto dogmatismo, mas eu não sou muito afeto a elas. Mas então a minha religião é da razão, tal. Então o grande armadilha do Toa, se eu posso dizer, é a razão. O que ele tanto quer defender é o que é o ponto fraco dele. Bom, eu acho que a gente já cobriu aqui a grande parte da pauta já, Marcos. Você acha que tem mais alguma coisa para acrescentar, para perguntar? Eu acho que tá tranquilo, acho que já deu um percurso. Thiago, você tem alguma coisa ou mais alguma coisa que você acha que é importante colocar sobre o Toa? Então, o Toa, só para rememorar um pouco, assim, o Toa faz parte justamente da década de 60, 70, assim, as grandes produções dele dessa época, e ele vai tentar justamente, né, a partir de um diálogo com o Rotondi, com Kwame Nkrumah, por exemplo, ter essa afirmação, né, e ele vai ter grande influência, assim, na filosofia africana, justamente pelas críticas que ele faz à etnofilosofia e a essa ideia de identidade africana. Assim. Eu acho que é bom voltar um pouco nesse ponto para deixar atento ao ouvinte, assim, quem seria o Macentô. Você tem algum exemplo de conto africano que ele usa para falar para gente? Tenho aqui, deixa eu pegar aqui o livro. No caso, ele vai pegar uns contos, né, segundo ele começa aqui falando, que ele primeiramente ele vai retomar aos contos, a mitologia egípcia, para mostrar como ali haveria, né, a filosofia tal, através dos contos de Horus, de Osíris, etc. e tal, e mostrar ali a ligação com a África Negra, né? E ele vai chamar os ciclos, vamos chamar de que ele chama ciclos, né? Ciclos de Kulu, a tartaruga, Luk, a lebre, e de Gizo, a aranha, né? Ele vai justamente mostrar nesses 3 contos, nesses 3 ciclos que ele fala, o processo, né, de que ele vai dizer. Aqui ele vai falar, por exemplo, ao comentar a aventura da Kulu, tartaruga, com a Zé, a pantera, e Buki, a hiena. Posso ler aqui rapidinho? Sim. Então ele vai falar aqui. Uma bela manhã, a hiena recebe a visita de um indivíduo que se diz filho de Deus. E quando o filho de Deus ordena, executam-se as suas vontades. A hiena se submete com tanta docilidade às vontades do Filho de Deus que ela mesma se colocou dentro de um saco. Só restou ao Filho de Deus, que não era nada menos que Luke, a disfarçado de Marabu, oferecê-la de presente a fama Corodian. De um modo geral, nos ciclos sapienciais, a crença dos milagres, no sobrenatural, se apresenta como a melhor maneira de se fazer possuir. Em um conto da Gari, a lebre, em prantos, reclama depois da morte do rei, a sucessão ao trono do Augusto morto. Espanto. Nem um pouco perturbada, a lebre acrescenta: o rei está morto, mas sua alma está viva. Vamos ao seu túmulo. Tenho certeza de que ela se manifestará a meu favor. E aí ela continua, no caso, fazendo encontro lá com os outros animais. Corso, papagaio, né? Que cada animal em si, de acordo com o Macentô, vai representar, digamos, uma atitude humana. Seria um saber, uma astúcia, uma etc e tal. E cada um, e quem sempre está vencendo nessas guerras, digamos, nesse ciclo, seria justamente a lebre. A lebre seria aquela que sempre vai, no final, digamos, ganhar as apostas, seria a mais astuta de todos. Então ele pega justamente um pouco esses contos, nesses ciclos que ele fala, para remontar um pouco mostrar o caráter filosófico dentro dele. Eu acho interessante porque aí você pega uma concepção de racionalidade literária e aí já é um pouco uma concessão que ele faz, né? Exatamente. Então, é por isso que eu acho que é engraçado ao mesmo tempo, assim, do Toa.
que ele tem alguns momentos exatamente que ele vai ultrapassa esse caráter mais, digamos, rígido, filosoficamente falando, ele vai justamente para esse caráter da cultura, que é exatamente um pouco que ele vai falar, né? Que a filosofia, ao se movimentar com a cultura, de maneira simultânea com a cultura, ela está sempre em modificação, então você não pode se fechar ela numa coisa só. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, ele chega em outros momentos que ele afirma a racionalidade como algo muito maior. É engraçado essa contradição do autor, né? Bom, acho que a gente já pode partir para as indicações já? Vamos lá. Tiago, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente hoje? Então, eu trouxe assim, duas indicações, no caso. Primeiramente de um filme, duas indicações assim que para mim que me mexeram muito, assim, quando eu tive contato pela primeira vez. O filme é La Noire D, que seria a Negra D, de Semebene Ousmane, né? Um cineasta senegalês. Eu vi esse filme pela primeira vez num evento que teve ano passado em Goiás sobre filosofia africana. Eu nunca tinha visto até então. Quando eu vi esse filme, eu fiquei muito, digamos assim, sem palavras, assim, né? Muito, porque o filme é muito forte, mas ao mesmo tempo é um filme muito bonito, assim. Que é a história justamente de uma senegalesa que vai trabalhar na casa de uma família francesa lá em Paris. E nesse movimento ela começa a se projetar, digamos assim, que ela vai para Paris, vai conhecer os vários locais, os monumentos históricos, turísticos, etc e tal. E quando chega lá, ela se torna apenas uma empregada doméstica dessa casa, dessa família francesa. E aí, nesse processo, assim, vocês têm, assim, de maneira explícita, assim, a influência do Fanon, tanto do Pele Negra, Máscaras Brancas, quanto do Condenados da Terra. Eu acho uma coisa muito boa. Então, a minha primeira indicação é a Negra D, de Semebene Ousmane. A outra indicação é uma música, né, de um grupo que conheci também um pouco recente, assim. O nome do grupo é Aláfia. E o nome da música é Preto Cismado. A letra do Preto Cismado eu acho muito boa, muito interessante, e até mesmo pensar um pouco da questão da filosofia africana, da posição da filosofia africana no Brasil, né? Que é justamente essa embate, tentativa de se colocar no currículo, né? Tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Que eu acho que essa letra Preto Cismado encaixa muito bem. Então, outra indicação é Preto Cismado, do grupo Aláfia. Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente? Eu trouxe uma indicação aqui. O Toa, ele diz que falta para a África ter um Soyinka, né? Um autor como Soyinka. Então, eu acho que seria interessante dar uma olhada no programa que está no YouTube, chamado O Belo e a Consolação, que tem uma entrevista com o Oli Soyinka. Esse programa, O Belo e a Consolação, me parece que ele é holandês. Ele foi filmado em 97, 98. E você tem vários autores sendo entrevistados. E depois, no último programa da série, tem um debate entre os vários autores. E são filósofos de primeiro nível também, o Richard Hort, Martin Nussbaum, George Steiner. E no final tem um debate entre todos eles. O Soyinka vai falar sobre o que é beleza para ele, e ele acaba sendo um pouquinho machista, né? Depois ele vai ter que responder as feministas no debate final. Mas eu acho que é uma boa aproximação, porque esse problema não foge do pensamento de quem lida com filosofia africana, que é o problema a questão do gênero na África é difícil ainda. Então, outra indicação seria alguns textos de um autor, eu vou tentar falar o nome dele certo, Miniavanga Wanayana. Ele escreveu um texto muito bacana, uma paródia chamada Como Escrever sobre África. Aí vocês já podem pensar o que ele está parodiando, né? Como a gente escreve sobre a África, que tipo de preconceito que a gente vai estar sempre colocando, né? Aí depois ele fez uma continuação chamada Como Escrever sobre a África, a Vingança. E depois ele fez um outro texto também, que está em português, Sou Homossexual, Mãe. E você encontra esses textos todos traduzidos pelo Lucas Matos no blog blogspot.com. São textos bem famosos, acho bem interessante eles para. Agora, um filme que eu queria indicar está no YouTube. É um filme chamado As Estátuas Também Morrem, de 1953. Esse filme chegou a ser proibido na França
Então você vê que o filme foi proibido porque ele mostrava um olhar cruzado. O colonizador se percebeu no filme e naquele momento da descolonização não era bem interessante deixar um filme desse em livre circulação. Então as estátuas também morrem. É um filme que eu queria indicar. Eu procurei mais indicações, mas eu não encontrei um cineasta camaronense que eu conseguisse ter acesso aos filmes dele. Mas tem um cineasta chamado Jean-Marie Thénault que tem, parece que, filmes bem bacanas, mas eu não consegui acessá-lo. Se alguém conseguir... Bom, a gente tá chegando aqui no final do programa. Queria agradecer ao Thiago por ceder esse tempo pra gente aqui, que foi muito bom receber você no programa. E dizer que o espaço é sempre aberto pra você, como você desejar. E abrir espaço pra você divulgar também algum trabalho, deixar o meio de contato aí. Então, eu falar um pouco divulgar um pouco do livro, né, que eu lancei ano passado, Descolonização Curricular, a Filosofia Africana no Ensino Médio. Esse livro é um resultado de uma pesquisa de especialização em educação étnico-racial, que eu fiz uma análise das diretrizes curriculares de filosofia aqui do Paraná. Né? Aqui no Paraná tem as diretrizes pelas quais, digamos assim, o professor, a professora de filosofia, digamos, tem que seguir suas aulas, né? E em cada série tem 2 temas pelas quais tem que se perguntar o ano. Por exemplo, no primeiro ano é mito e filosofia e teoria do conhecimento, por exemplo. Então, dentro desse processo, digamos assim, dessas diretrizes, eu vou analisar quais são os impedimentos e quais são as possibilidades de inserir a filosofia africana nesse currículo, né? Esse currículo, no caso, do ensino médio. E aí eu faço análise nesse processo, mas também antes eu faço um pouco, né, julgando um pouco o caso do eurocentrismo e também com as contribuições de pensar a filosofia africana, né? Digamos, as possibilidades com as suas contribuições da filosofia africana em si. Né? Lá eu faço uma relação, por exemplo, em Toa e Heidegger. Né? Como os dois têm um modo de ver a filosofia, e eu contraponho, né? O Marcel Toa ao Martin Heidegger, por exemplo. E aí, esse seria... o meu e-mail de contato seria fdtiago@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, assim, eu estou aberto. Também quero agradecer, já agradecendo ao convite, eu achei que foi muito bom, assim, essa presença, essa fala. Eu acho que a gente tocou nos pontos principais do filósofo Marcel Toa, e eu achei já um pouco o Marcos falou um pouco no começo, agora eu vou remeter um pouco, que foi interessante já a gente trabalhar, pensar um filósofo específico, né, da filosofia africana, não precisar ter um caráter mais geral e tal, ter aqueles problemas da generalidade. E isso já é um grande avanço, digamos assim, de pensar a filosofia africana tem seus autores, seus próprios filósofos, suas próprias filósofas. E aí isso que é interessante. Eu acho que você não divulgou que você oferece curso de introdução à filosofia africana pelo Brasil. Você... Sim. No caso, então, é porque foram processos assim, de proximidade, né? No caso aqui no Paraná, que eu fiz primeiramente um mini curso de filosofia africana, exatamente pela ausência de conhecimento, né, que as pessoas tinham sobre o assunto. Então eu fui convidado, né, aqui para fazer, porque eu também teria que cumprir certas atividades acadêmicas do doutorado, e eu fui convidado a fazer um mini curso. Também fui convidado também por outras pessoas na Unespar, no caso aqui do Paraná, e também mais recentemente na Unespar pela Gisele, na Federal de Sergipe, mais recentemente o Romero também me convidou e eu também me assumi. E também já falar um pouco do doutorado também que eu estou fazendo com o meu orientador, o nome do orientador também posso deixar passar, que é o Marco Antônio Valentim também, que, né, topou fazer essa pesquisa, e ele que deu a ideia desse primeiro mini curso. Então a ideia desse mini curso foi mais assim de convite, mas claro, eu sou aberto a qualquer outro convite que queira a pessoa ter essa proximidade com a filosofia africana, que eu acho que é importante, assim. E que, no caso, a importância muito maior é que a filosofia africana em si, eu acho que é um caminho quase sem volta.
eu acho que vai ampliar cada vez mais, porque uma coisa que eu observo justamente é o grande interesse. Parece que as pessoas tinham essa necessidade e não sabiam onde encontrar. Então, com esse movimento, com os vários pesquisadores e pesquisadoras aqui no Brasil, crescendo cada vez mais, eu acho que isso dá cada vez mais para a filosofia africana se tornar cada vez mais forte aqui no Brasil. Obrigado aí pela sua presença, Thiago. Foi uma ótima conversa aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Que bom, obrigado. Eu que agradeço também pela abertura e essa experiência, primeira experiência assim, que eu tenho assim, de podcast. Assim, eu escutava muito podcast, assim, mas a primeira experiência, assim, entrevista, assim, foi muito boa também. As perguntas bem colocadas, acho que delineou bem o que seria o pensamento, a filosofia do Marcentor. Certo, valeu, obrigado. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Você diz, mas aí, nem se esque pro nosso lado dessa lista nos risque, diz que pra outro par. SP não é sopa, na verdade sim. Você diz, infeliz que somos presos cismados, muito mesmados.